Aleluia, 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 Jesus Cristo vai falar. Aleluia, aleluia, ide pelo mundo o evangelho anunciar. Mas como invocarão aqueles que não creram? E como podem crer Se ainda não ouviram? E como pode ouvir Se não houver quem pregue? E como pregarão Se não forem enviados? Aleluia, 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 Jesus Cristo vai falar. aleluia, Aleluia, ide pelo mundo o evangelho anunciar. O Senhor esteja convosco. está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Santo Evangelho anunciado, nos sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Senhor, Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a Ti, buscarei outro mar. Assim como os discípulos, aí no caso o Evangelho de hoje trata dos 4 primeiros que foram chamados, né? Deixaram tudo e seguiram Jesus. Eles demoraram, eles disseram: Senhor, deixa eu cuidar disso, deixa eu resolver aquilo. Eles simplesmente seguiram Jesus, não é? E eles foram pedir a Jesus para segui-lo. Foi Jesus quem disse a eles: sigam-me, não foi? Então, é Deus, como está escrito, Deus nos amou primeiro. Deus nos amou por primeiro. Antes que a gente pense em dizer que ama a Deus, a gente já é amor. A gente já deve ser pelo menos agradecido, agradecida por tanto amor. Eu estava ali esperando para entrar para a missa, e aí me afastei um pouco e pude contemplar o pôr do sol. Quem aqui gosta de ver o pôr do sol? Acho que a maioria das pessoas, né? Tanto o pôr do sol como o nascer de um novo dia. E você já agradeceu a Deus por isso? Já disse a Deus como Ele é bom? Deus é muito bom, minha gente. Para conosco, para com tudo. Deus é bondade, só bondade.
Eu acho que é essa identificação com a bondade de Deus que fez e faz as pessoas atenderem seu chamado. E não se enganem, cada um de nós atende o chamado de Deus. Nós somos pecadores, nós erramos, nós somos imperfeitos, mas Ele nos ama tanto que Ele nos dá essa graça de atender ao seu chamado. Em determinado momento da vida, você, todos nós aqui, já atendeu o chamado de Deus em algum momento. E até o fato da gente acordar, a gente atende um chamado de Deus para a vida. Acordamos para a vida que Ele nos dá. Ele faz o sol nascer e chover, tudo para todos, tanto para os bons quanto para os maus. Está escrito. E vejam, Ele também muitas vezes nos chama a proclamar a sua glória, proclamar a sua bondade, essa bondade que a gente identifica até no pôr do sol. Ele nos chama a dizer para as pessoas, a revelar para as pessoas, através das nossas ações, através do nosso olhar, através da nossa palavra. Mas a palavra que é nossa, que tem origem na sua palavra, que é Jesus, o próprio Deus. Deus é o Verbo que se encarna e vem iluminar a nossa vida, a vida do homem e da mulher. Só que muitas vezes a gente faz feito Jonas. Na primeira leitura, por exemplo, primeira leitura, ela pinça uma parte dessa história de Jonas, né? Na primeira leitura fala que, se vocês observaram, diz: Deus chamou Jonas pela segunda vez, não é? Não diz isso? Pela segunda vez. E aí diz a ele que ele vá para o Nínive para pregar aquilo que ele precisa que ele pregue. E o que é que ele precisa que seja pregado àquele povo? Conversão. Mudai de vida, convertei-vos. Porque, senão, do contrário, vocês perecerão. Muito embora Jonas, ele se ateve muito a dizer ao povo que eles iriam ser destruídos. Porque no meio da pregação de Jonas, há também o preconceito de Jonas em relação àquele povo. Jonas, por exemplo, não sei se muita gente aqui deve conhecer. Jonas foi aquele que diz as escrituras que ele teria sido engolido por um monstro marinho e vomitado na praia. Agora, por quê? Porque Deus pregou, Deus disse a Jonas, chamou Jonas e pediu que ele fosse pregar a esse povo, e ele se negou a fazer a vontade de Deus. Ele se negou a fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque ele disse que aquele povo era um povo tão miserável que não era digno de que fosse. Muitas vezes a gente não faz isso, né? Eu estava comentando ontem aqui na missa que muitas vezes a gente faz isso com as pessoas, e as pessoas com a gente. Diz assim: não adianta não eu ir falar com essa pessoa, ou dar um sorriso a essa pessoa, ou dar um bom dia a essa pessoa, porque é muito mal encarada e mau caráter, e não vale nada. A gente às vezes não diz, ou não pensa, não vale a pena não. Vale a pena eu ir pregar o Evangelho às pessoas da igreja, ou às pessoas que são meus vizinhos, ou às pessoas desconhecidas que me acolhem bem, mas aquelas pessoas que eu até conheço e que eu já sei que não vale nada, não vai querer, não vai valorizar nada e tudo mais. Então a gente já rejeita de antemão. Foi isso que Jonas fez. Jonas disse: não, eu vou me embora daqui. Então Jonas pega um navio e vai na direção contrária. Então o navio sofre uma tempestade, e no meio dessa tempestade, aquelas pessoas, sabendo que Jonas tinha fugido para não fazer a vontade de Deus, disse: isso é castigo de Deus. O que foi que eles fizeram? Jogaram Jonas fora do navio. Que disseram, no pensamento deles: se a gente jogar ele para fora,
ele que se ate com Deus e a gente fica salvo, porque o castigo de Deus é só por conta da maldade de Jonas. E aí o que aconteceu? Jogaram Jonas fora. E Jonas, mesmo assim, Deus salva a vida de Jonas e Jonas chega vivo de volta até a praia. Aí começa essa parte das escrituras de hoje. Deus chama Jonas pela segunda vez. O que é que ele diz? Vou dizer aqui, vou fazer questão de ler o que é que ele pede a ele. Ele pede: põe-te, levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu vou confiar. Vejam, uma outra coisa, está escrito aí que para atravessar a cidade ele precisaria de 3 dias, aliás, 3 horas, né? E foi 3 horas ou foi 3 dias? 3 dias, 3 dias. E aí ele gasta apenas 1 dia. Isso significa dizer o quê? Fez tudo de qualquer jeito. Eu me lembro que no Pentecostes pediu-se encarregaram um grupo, eu não vou dizer aqui qual é o grupo, encarregaram um grupo de fazer a coleta em Pentecostes. E aí observou-se que a coleta nesse ano diminuiu desse tamanho, porque o grupo saía passando pelos lugares rapidamente. Ou seja, vou fazer não o meu trabalho, eu vou cumprir aquilo que me pediram. Muitas vezes a gente não faz isso, né? A gente no nosso trabalho, a gente não gosta muito do trabalho, não vê a hora que já dê o horário de largar para a gente terminar. E aí a gente também vai fazendo as coisas se o patrão mandar. Se o patrão mandou fazer aquilo, eu faço. E olhe lá, eu vou fazer, mas muitas vezes eu arrasto a poeira para cá, eu ajeito coisa para lá, eu passo o tempo. E aí, eu ao invés de usar o meu tempo para fazer as coisas boas, eu perco o tempo e deixo de fazer aquilo que é meu dever. Isso foi o que Jonas fez, com má vontade, mas mesmo assim, ele tem o seu mérito. Ele fez, ele foi. E o fato dele ir pregar a palavra de Deus fez com que aquele povo, de uma forma que ele nem acreditava que acontecesse, de joelhos prostrou-se, né? Porque ele pregava jejum e arrependimento. Jejum quer dizer você se despojar das coisas, do valor que elas têm, que você tem a elas, e valorizar aquilo que elas podem oferecer. Quer ver? Muitas vezes a gente não dá valor a uma roupa ou a comida. Ela tem o seu valor, mas a gente vai acumulando roupa e acumulando comida e até estraga. Mas ao mesmo tempo, alguém precisa de roupa e de comida. Quando eu pego do meu e vou ao encontro do outro para dar roupa e comida, aquilo ganha um valor maior do que ele tinha antes. Então é esse o arrependimento que Deus deseja e que desejava daquele povo. Por isso que eles colocam jejum e arrependimento, porque o jejum envolve se despojar. Então, o arrependimento que Deus quer de nós, quando a gente pede perdão, não é simplesmente dizer eu estou arrependido, como algumas pessoas fazem quando fazem alguma coisa errada e são punidos. Alguém errou, fez alguma coisa errada e aí foi pego. No que é pego, se arrepende porque foi pego, não se arrepende porque fez a coisa errada. A gente deve se arrepender no sentido de mudar de direção, mudar de vida. Eu ajo assim, mas Deus quer que eu seja desse outro jeito, porque isso aqui é o modo correto de ser. Meu pai, a gente não diz, meu pai e minha mãe me ensinaram a ser honesto, ou não? Quem é que o pai e a mãe ensinou a ser honesto aquilo?
Então, nós aprendemos? Aprendemos. Nós erramos às vezes nós somos desonestos, às vezes somos, até com nós mesmos. Não é verdade? Então, se somos, devemos a consciência de que a honestidade é um bem? É. Então, é esse o termo que Deus quer do arrependimento. É esse o termo que Deus chama a gente a pregar às pessoas. Muda de direção, muda de vida. Percebe? E aí, Nínive foi salvo porque se jejuou e ofereceu orações a Deus. Então, valeu a pena a caminhada de Jonas? Valeu. Mas quem foi que salvou o povo? Deus. Assim como ele chama os discípulos, e os discípulos olham nos olhos e compreendem e seguem rapidamente, assim também ele age no meio de nós e no meio daquele povo, mudando a vida deles, a direção deles. E olha, na segunda leitura ainda, vai dizer uma coisa interessante, né? Quem está nesse mundo, eu vou ler. Eu vou ler porque a palavra de Deus, eu não quero ser infiel a ela. Eu digo, o tempo está abreviado. Doravante, ou seja, de agora em diante, os que têm mulher, vivam como se não tivessem mulher. Os que choram, vivam como se não chorassem. Os que estão alegres, vivam como se não estivessem alegres. Os que fazem compras, vivam como se não possuíssem coisa alguma. Os que usam desse mundo, como se dele não estivessem gozando nada. Por quê? Porque a figura desse mundo passa. Então, o que é que nos chama a atenção aí? Que é a nossa mudança de postura de vida. A nossa vida está segura em coisas que passam ou coisas que não passam? É isso que a gente tem que meditar. E é isso que aquele povo de Nínive precisava ter meditado e foi anunciado a eles. Vocês estão segurando a vida de vocês em coisas que passam. A gente precisa comer? Precisa. Os homens precisam ser maridos verdadeiramente para suas esposas? Precisam. Não quer dizer que agora todos os homens, porque ele está dizendo, quem tiver mulher, viva como se não tivesse. O viver como se não tivesse é, em primeiro lugar, aquilo que for de Deus. Na vida da gente, se a gente olhar assim e colocar Deus próximo da gente, sabe? Próximo da vida da gente, no centro da nossa vida, é isso. Deus tem que estar no centro da nossa vida, no centro da nossa casa, porque aí, se a gente chora, a gente vai viver como se a gente não tivesse motivos para chorar. Se a gente ri, a gente vai viver cada tempo no seu lugar. Hoje em dia, por exemplo, as pessoas, eu fico revoltado, eu nunca me canso de dizer, quando eu vejo as pessoas morrendo por falta de oxigênio e outras dançando, brincando. A prefeitura ter que mandar prender 65 pessoas, por homens, mulheres e crianças, porque estavam sem máscara, fazendo aglomeração, assistindo um jogo de futebol dentro de um bar. Num tempo desse, no mesmo lugar, na mesma cidade, onde tantos estão sofrendo. Enquanto a gente vê, ainda hoje não se noticia muito não, mas antes, no início da pandemia, a gente via muito, né? Grupos de escola de samba, ou grupos de associação, ou grupos de jovem, fazendo campanha para arrecadar alimento, para arrecadar álcool em gel, para arrecadar máscara, para arrecadar isso, para as pessoas das favelas que não tinham o alcance. Eu vi, inclusive, um casal, fazer uma artimanha de botar um tambor com água em uma pia e uma plaquinha para que as pessoas pudessem passar ali naquela parada de ônibus e lavar as mãos. Ou seja,
cada um querendo fazer a sua parte no benefício de todos. É por isso que eu insisto aqui, quando vocês entram, que todo mundo esteja usando máscara. E digo até mais, olha, não é fazendo propaganda não, que você pode até ter outras até mais confortáveis. Mas essa máscara que a gente adquiriu, ela é gostosa de usar. Você pode ir buscando outras máscaras. Tem gente até que adquiriu máscara da Lupo. Não estou fazendo comercial não, e estou. Disse que é mais, eu nunca usei, mas disse que é mais prazerosa ainda. Tem máscara, essas máscaras descartáveis, que são meio, não dá conforto, né? Até dá um cheiro eu fico com alergia quando eu uso aquelas que são descartáveis, sabe? Mas essas outras são mais macias. Eu já me acostumei tanto que até em casa, quando eu vou receber as pessoas, ninguém vai me encontrar recebendo ninguém, abrindo o portão, sem usar uma máscarazinha não. Porque nós estamos vivendo num tempo em que a gente não pode, não é que o padre esteja obrigando você a não usar máscara. O padre pede, inclusive, algumas pessoas estão aqui, o padre diz, bota a máscara de novo. Hoje mesmo eu peguei e fiz para alguém, olha, bota a máscara de novo. Por que o padre está falando isso no sermão? Porque a gente precisa se converter, sabe? E a gente precisa também fazer como Jonas e dizer ao povo que todos precisam se converter, que esse tempo que a gente está passando é um tempo da graça que Deus está nos dando para a gente aprender a ser solidário, para a gente aprender a viver em comum união, para a gente aprender a não ser egoísta. Percebem? Para a gente aprender a sofrer com o sofrimento do outro, se alegrar com a alegria do outro. Não é verdade? Porque quando a gente vai a festas, quando a gente nem está aí para a desgraça alheia, a gente se afasta de Deus. E aí Deus está nesse tempo nos dando essa oportunidade. E nós que temos alguma consciência, nós devemos chegar e anunciar às pessoas, olha, é importante a gente usar a máscara, é importante a gente se vacinar, é importante. Tem uma pesquisa, essa semana saiu, que antigamente as pessoas aceitavam a vacina dos Estados Unidos, mas não aceitavam a vacina da China, por exemplo. É interessante o mundo como dá voltas. Hoje em dia, a gente está esperando da China as duas, não é? Matéria-prima para as duas. A vacina que é da Inglaterra está sendo produzida na China. Nós utilizamos celulares da China, roupa da China, panela da China, tudo que é da China. Mas aí, porque alguém bateu no nosso ouvido que da China não serve, a gente não quer utilizar da China. Mas graças a Deus, a pesquisa mostra que as pessoas já querem ser vacinadas com todas as vacinas. Venha da Rússia, venha dos Estados Unidos, venha de onde vier, não tem importância, contanto seja comprovada pela ciência, que a gente venha. Então, minha gente, olha, que a gente dê valor. Veja, a palavra de Deus hoje nos traz duas coisas: arrependimento e fé. Tá? Quando você vê aquele povo de Nínive se arrepender e ser salvo, olhe para si também. Arrependa-se de tantas coisas, volte o seu olhar para Deus. Na segunda leitura você tem o chamado de dizer, olha, você valoriza as coisas do mundo, mas as coisas do mundo passam. Valorize antes de tudo as coisas que vêm de Deus. E no Evangelho, Jesus olha para os teus olhos, olha para os olhos de cada um de nós e nos chama. E se ouvires hoje a voz de Deus, não endureça o teu coração, atenda o seu chamado, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus.